Ele observava do lado de fora do canil, imaginando como era ser adotado. Até que um dia ele conseguiu. Ele observava do lado de fora do canil todos os dias, com o olhar atento preso às grades, enquanto a vida seguia do outro lado da rua. O cheiro de café fresco, o som de um rádio antigo e os passos apressados de quem passava jamais eram para ele. Até que, em um dia aparentemente comum, alguém parou. E esse simples gesto silencioso começou a mudar tudo. Antes de continuar essa história emocionante sobre espera, recomeços e a difícil coragem de confiar novamente, curta este vídeo para apoiar o canal. Aproveite também para comentar de onde você está assistindo, sua cidade ou seu estado, e se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. O que começa com um olhar tímido por entre grades logo se transforma em uma jornada cheia de desafios, escolhas difíceis e sentimentos profundos. Nem toda oportunidade vem no momento certo, e nem todo coração está pronto para acreditar de novo. Ao longo de um ano inteiro, decisões pequenas vão abrir feridas antigas, criar laços inesperados e testar até onde alguém pode ir para não desistir de quem sempre esperou em silêncio. Essa não é apenas a história de um cachorro caramelo. É sobre solidão, sobre medo, sobre rotina quebrada e sobre o preço real de escolher amar quando seria mais fácil ir embora. E nada, absolutamente nada, acontece por acaso. O dia começou como todos os outros, mas o coração de Caramelo não sabia disso. O sol ainda não havia subido completamente quando ele abriu os olhos, sentindo o frio do chão de cimento atravessar as patas. O canil acordava devagar, sempre do mesmo jeito. Primeiro o barulho metálico de chaves, depois o rangido do portão grande sendo empurrado, em seguida o cheiro forte de desinfetante misturado ao pó levantado pelas vassouras. Para quem passava por ali rapidamente, tudo parecia organizado e limpo. Para Caramelo, cada som carregava memória. Ele se levantou com cuidado, esticando o corpo magro, e caminhou até a grade que separava seu espaço do corredor principal. Era ali que ele passava boa parte do tempo. Observando, esperando, imaginando. Do lado de fora do canil, a rua começava a ganhar vida. Uma padaria abria as portas, espalhando no ar o cheiro quente de pão recém-saído do forno. Mais adiante, uma rádio comunitária tocava uma música antiga, dessas que falam de saudade e tempo passado. Caramelo não entendia as palavras, mas reconhecia o tom. Era o mesmo tom que às vezes vinha das vozes humanas quando olhavam para ele com pena. Caramelo era atento. Essa era sua primeira grande característica. Ele aprendia observando, sem pressa, sem fazer barulho. Sabia diferenciar passos apressados de passos curiosos. Sabia quando alguém vinha apenas cumprir uma tarefa e quando vinha com o olhar procurando algo mais. E sabia, acima de tudo, que criar expectativa doía. Ele já havia aprendido isso antes. Ninguém no canil falava abertamente, mas Caramelo lembrava. Lembrava de uma casa diferente, de um portão azul, de um quintal pequeno com terra batida. Lembrava de mãos que o chamavam, de uma coleira nova que cheirava a plástico. E lembrava, principalmente, de ter voltado. De estar novamente ali. Desde então, havia feito um acordo silencioso consigo mesmo. Observar, sim. Esperar, talvez. Confiar, só se fosse inevitável. A rotina da manhã seguia regras claras. Água fresca era colocada primeiro. Depois a ração, sempre na mesma quantidade. Caramelo comia devagar, não por falta de fome, mas por cautela. Teimoso de um jeito silencioso, sua segunda característica marcante, ele não se apressava em nada que pudesse ser retirado depois. Helena passou pelo corredor com uma prancheta nas mãos. Veterinária do canil, ela conhecia cada animal pelo comportamento, não apenas pelo registro. Parou por um instante diante da grade de Caramelo, observando-o mastigar com calma. Bom dia, observador, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Caramelo ergueu as orelhas. Não abanou o rabo. Apenas olhou. Helena anotou algo na prancheta e seguiu. Ela tinha uma motivação clara, garantir que nenhum animal fosse para um lugar errado. Por isso, era exigente, cuidadosa, às vezes vista como dura. Mas o canil funcionava sob essas regras, e todos sabiam disso. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, Caramelo voltou à sua posição favorita, focinho próximo à grade, olhos atentos à rua. O calor começava a subir, trazendo consigo o cheiro de asfalto aquecido. Foi então que algo diferente aconteceu. Uma mulher parou. Não foi como os outros.
Ela não caminhava rápido, nem falava ao telefone. Parou devagar, segurando a bolsa junto ao corpo, como se precisasse de apoio. Seus cabelos grisalhos estavam presos de qualquer jeito, e o vestido simples balançava com o vento leve da manhã. Ela olhou o portão do canil sem entrar. Apenas ficou ali. Caramelo sentiu antes de entender. Uma mudança no ar. Um silêncio estranho, apesar dos sons ao redor. Ele se aproximou ainda mais da grade, sentando-se, postura alerta. A mulher levou a mão ao rosto, limpando algo que escorria sem que ela parecesse perceber. Ela não olhou diretamente para Caramelo no primeiro instante. Olhava para dentro, para os corredores, para as casinhas alinhadas. Quando seus olhos finalmente encontraram os dele, algo se moveu nos dois ao mesmo tempo. Caramelo sentiu o peito apertar. Era um sentimento antigo, perigoso. Curiosidade misturada com esperança. Sua terceira característica, a sensibilidade extrema, fazia com que ele captasse aquela emoção como um cheiro forte. Aquela mulher carregava silêncio demais. Ela não entrou. Ficou ali apenas alguns minutos, respirando fundo, até se recompor. Depois deu meia volta e foi embora. Mas algo ficou. Naquele dia, Caramelo não conseguiu dormir à tarde. O som do rádio da rua parecia mais alto. As vozes humanas ecoavam de forma diferente. Ele se deitou, levantou, girou no espaço limitado. Vulnerável, sentiu medo de ter sentido demais. Nos dias seguintes, a mulher voltou. Sempre no mesmo horário. Sempre sem entrar. Às vezes ficava menos tempo, às vezes um pouco mais. E sempre, antes de ir embora, seus olhos encontravam os de Caramelo. Os funcionários começaram a notar. Ela vem todo dia, comentou um deles, enquanto lavava os corredores. Nem entra. Helena observava de longe. Não interferia. Sabia que vínculos não podiam ser forçados. Precisavam nascer sozinhos. Caramelo, por sua vez, começou a reagir de forma diferente apenas à presença dela. Não latia. Não se afastava. Sentava-se ereto, atento, como se quisesse mostrar que estava ali, inteiro. Isso não passou despercebido. Em uma manhã de sábado, dia de visitas, algo mudou. A mulher entrou. Seu nome era Dona Lúcia. Costureira aposentada, moradora antiga do bairro. Carregava nas mãos um pano colorido, dobrado com cuidado. O cheiro de tecido guardado misturava-se ao ambiente do canil. Quando se aproximou da grade de Caramelo, falou baixo, quase um sussurro. Bom dia. A voz dela fez algo dentro dele se mover. Caramelo se aproximou, devagar. Sentiu o medo tentar puxá-lo para trás. Lembrando do passado. Mas algo mais forte o manteve ali. Dona Lúcia estendeu o pano até a grade. Não tocou nele. Apenas deixou que o cheiro chegasse. Era um cheiro de casa, de linha, de tempo. Esse foi o primeiro pequeno passo. Não era adoção. Não era promessa. Era apenas presença. E, mesmo assim, custou caro para Caramelo. Naquela noite, ele sonhou inquieto, acordando várias vezes. A esperança, ele sabia, nunca vinha de graça. O canil seguia com sua rotina. Regras, horários, avaliações. Nada havia mudado oficialmente. Mas, dentro de Caramelo, algo já não era igual. Ele continuava observando do lado de fora do canil. Só que agora, pela primeira vez em muito tempo, ele não imaginava apenas como seria ser adotado. Ele imaginava como seria confiar. E isso, para ele, era o maior desafio de todos. Os dias passaram a se organizar em torno de uma nova referência para Caramelo. Antes, o tempo era medido apenas pela troca de turnos, pelo barulho da água enchendo os baldes e pela luz que entrava torta pelas frestas do telhado. Agora, havia também a espera silenciosa por um passo conhecido do lado de fora do portão. Dona Lúcia não vinha todos os dias no mesmo horário, mas sempre chegava com o mesmo cuidado. Parava antes de entrar, respirava fundo, como se precisasse se preparar para atravessar aquele limite invisível entre a rua e o corredor dos cães. Caramelo percebia isso. Sua sensibilidade captava o ritmo do corpo dela antes mesmo que seus olhos a encontrassem. No canil, nada acontecia sem observação. Helena começou a reparar que Caramelo ficava mais atento nos dias em que Dona Lúcia aparecia. Ele se posicionava perto da grade,
Sentava com postura firme e mantinha os olhos fixos, sem agitação. Não pulava, não latia. Apenas esperava. Esse comportamento destoava do padrão de muitos outros cães, que reagiam com ansiedade exagerada a qualquer visitante. A curiosidade cuidadosa de Caramelo fazia com que ele analisasse cada gesto da mulher. O modo como ela segurava a bolsa, sempre junto ao corpo. O jeito de ajeitar os óculos no rosto. A forma como falava baixo, quase pedindo licença para existir naquele espaço. Tudo isso construía, dia após dia, uma presença familiar. Em uma manhã mais quente, Dona Lúcia trouxe algo diferente. Um pano maior, costurado em tons de azul e amarelo, com pequenas imperfeições nas bordas. Ela explicou para Helena que gostava de costurar para se acalmar, que suas mãos não sabiam ficar paradas. Helena ouviu com atenção, pois para ela cada detalhe da vida de um possível adotante importava. O pano foi colocado dentro do espaço de Caramelo, respeitando as regras do canil. Ele se aproximou com cautela. Cheirou. Reconheceu o cheiro de casa, de linha, de algo feito com tempo. Deitou-se sobre o pano sem perceber. Foi a primeira vez, desde que retornará ao canil, que escolheu se acomodar em algo que não fosse o chão frio. Esse pequeno gesto teve uma consequência clara. Caramelo passou a dormir melhor. Seu corpo relaxava por algumas horas, ainda que acordasse ao menor ruído. O custo dessa pequena vitória era o retorno de sonhos inquietos, memórias antigas tentando se infiltrar. Vulnerável, ele acordava às vezes com o coração acelerado, sem entender exatamente por quê. Dona Lúcia observava tudo à distância. Não forçava contato. Sentava-se em um banco próximo, conversava com Helena sobre assuntos simples. Falava da feira de domingo, do preço das frutas, da missa na igreja da praça. Esses elementos culturais moldavam sua rotina e influenciavam suas decisões. Para ela, a vida era feita de constância e pequenos rituais. Em uma dessas conversas, Helena explicou as regras do processo de adoção. Não havia atalhos. Visitas regulares, período de adaptação, avaliação do comportamento do animal fora do canil. Dona Lúcia ouviu tudo com atenção, mas seu olhar, de vez em quando, escapava para Caramelo, que permanecia atento, deitado sobre o pano. Quando chegou o dia da feira de adoção na praça central, o canil ficou em movimento desde cedo. Caixas sendo carregadas, coleiras separadas, cartazes coloridos anunciando adoções responsáveis. O cheiro de milho cozido e bolo caseiro já começava a se espalhar pelo ar, trazido pelo vento. Caramelo foi colocado em uma coleira simples. O contato do material no pescoço trouxe um desconforto antigo. Seu corpo enrijeceu. Ele caminhou até o transporte com passos curtos, hesitantes. Esse era o primeiro obstáculo claro ao seu objetivo de ser adotado. O medo de ambientes abertos, de barulho excessivo, de perder o controle. Na praça, tudo parecia grande demais. Crianças corriam, risadas ecoavam, vozes se sobrepunham. O rádio comunitário tocava músicas animadas. Caramelo tentou recuar, puxando a coleira. Seu corpo tremia levemente. Helena se agachou ao seu lado, falando baixo, respeitando seu tempo. Dona Lúcia estava lá. Vestia um vestido simples, trazia uma garrafa de água e o pano azul dobrado nos braços. Quando Caramelo a viu, algo se estabilizou dentro dele. Não foi alegria plena, mas uma diminuição do medo. Ela se aproximou devagar, sentou-se no chão, mantendo distância. Colocou o pano no colo. Caramelo, após alguns minutos de hesitação, aproximou-se. Deitou-se com as patas tocando o pano. O barulho da praça continuava, mas agora parecia mais distante. Essa preparação havia sido construída ao longo dos dias no canil, e ali se concretizava como uma pequena vitória. Mesmo assim, Dona Lúcia não tomou a decisão que todos esperavam. Ao final da feira, quando perguntaram se ela gostaria de iniciar o processo de adoção, ela recusou com um sorriso contido. Disse que precisava pensar, que tinha medo de não conseguir cuidar direito. Essa escolha teve consequências claras. Caramelo retornou ao canil com o peito apertado, sentindo o peso de ter se permitido um pouco demais. Nos dias seguintes, ele se fechou. Voltou a dormir no chão, afastou-se da grade. Esse era o segundo obstáculo ao seu objetivo. A dificuldade de obedecer comandos simples, de aceitar aproximação, reapareceu. Helena percebeu a mudança e anotou em sua prancheta. Para ela,
O processo precisava respeitar o tempo de ambos. Dona Lúcia continuou vindo. Mas agora trazia também o peso da dúvida. Em casa, conversava com a vizinha Marta, que via a ideia com resistência. Marta acreditava que animais davam trabalho demais, que a idade pedia tranquilidade. Essas conversas influenciavam Dona Lúcia, trazendo insegurança. Ainda assim, algo a puxava de volta ao canil. Em uma tarde chuvosa, o cheiro de terra molhada invadiu o espaço. O som da chuva batendo no telhado criava um ritmo constante. Dona Lúcia chegou mais cedo, trazendo uma sacola com algo dentro. Pediu permissão para entrar no espaço de Caramelo, sentando-se no chão, sem tocar nele. Ela ligou um pequeno rádio portátil. Uma música antiga começou a tocar, suave, conhecida. Caramelo ergueu a cabeça imediatamente. Aquele som era familiar. Ele já havia ouvido algo parecido vindo da rua. Aproximou-se, deitou-se novamente sobre o pano. Esse momento revelou algo importante. Caramelo só relaxava completamente com aquele tipo de som. Essa descoberta foi preparada pela presença constante de música antiga no ambiente externo e agora tinha consequência direta. Dona Lúcia passou a trazer o rádio sempre que vinha, sacrificando seu silêncio habitual. A conexão entre eles começou a se aprofundar de forma gradual e realista. Não havia promessas, apenas presença. Caramelo começou a aceitar pequenos comandos, sentar quando solicitado, caminhar alguns passos com a coleira sem resistir. Cada avanço vinha acompanhado de cansaço, de esforço visível. O ambiente do canil começou a mudar. Avisos de reforma foram afixados. Barulho de ferramentas passou a fazer parte da rotina. O cheiro de tinta fresca se espalhou pelos corredores. O espaço ficou menor, mais apertado. Esse acontecimento acelerou decisões. Alguns cães foram transferidos, outros adotados. Caramelo sentiu o impacto. Seu espaço diminuiu, o pano precisou ser dobrado. O barulho constante o deixava inquieto. Dona Lúcia percebeu e passou a ficar mais tempo nas visitas, mesmo sentindo o corpo cansar. Esse era o custo de cada pequena vitória. Helena chamou Dona Lúcia para uma conversa mais séria. Explicou que, diante das reformas, seria importante definir o futuro de Caramelo. Não havia pressão, mas havia necessidade de planejamento. Dona Lúcia saiu do canil naquele dia com o coração pesado, sabendo que adiar decisões também era uma escolha. Caramelo observou sua saída com o olhar atento de sempre. Mas agora, dentro dele, algo havia mudado. O medo ainda existia, mas dividia espaço com uma nova possibilidade. Ele não imaginava mais apenas. Ele começava a experimentar, mesmo que isso significasse sentir o custo de se abrir. O rádio tocava ao fundo, a chuva diminuía, e o canil seguia seu ritmo. Entre barulhos, cheiros e silêncios, a história de Caramelo avançava, construída não por grandes gestos, mas por pequenas escolhas diárias que exigiam coragem. O início do segundo semestre trouxe mudanças visíveis ao canil e também ao coração de Caramelo. O inverno começava a se despedir, e as manhãs já não eram tão frias quanto antes. Mesmo assim, o chão de cimento ainda guardava umidade, e o cheiro de tinta fresca das reformas permanecia no ar, misturado ao som constante de martelos e passos apressados dos funcionários. Caramelo sentia tudo isso de forma intensa. Cada barulho inesperado fazia suas orelhas se moverem rapidamente, cada mudança no ambiente exigia dele um novo esforço de adaptação. A teimosia silenciosa que fazia parte de sua personalidade agora se manifestava como resistência ao caos ao redor. Ele não reclamava, não se agitava em excesso, apenas observava, tentando entender onde se encaixar naquele cenário em transformação. O espaço onde ficava foi alterado mais uma vez. As grades foram reposicionadas, e o corredor principal ficou mais estreito. O pano azul e amarelo, já gasto de tanto uso, continuava ali, mas agora dobrado com mais cuidado, pois não havia mais tanto espaço para se espalhar. Ainda assim, Caramelo insistia em deitar sobre ele sempre que possível. Era seu ponto de referência, seu pequeno território emocional. Dona Lúcia manteve as visitas, mesmo com o canil em obras. Às vezes chegava reclamando do barulho, outras vezes trazendo notícias do bairro. Falava da feira que havia mudado de lugar por causa das reformas na praça, do preço do feijão que subira, da missa que agora acontecia mais cedo por causa do calor. Esses detalhes simples mostravam o quanto sua rotina era estruturada, e como qualquer mudança exigia dela um esforço interno considerável.
Em casa, Dona Lúcia também passava por ajustes. O quarto de visitas, pouco usado, começou a ser reorganizado. Ela retirou caixas antigas, doou roupas que não usava mais, abriu espaço sem saber exatamente para quê. O cheiro de naftalina deu lugar ao de sabão em pó e madeira limpa. Cada gesto parecia pequeno, mas carregava uma preparação silenciosa. Caramelo não sabia disso, mas sentia quando ela chegava mais cansada. Sua sensibilidade fazia com que percebesse o peso nos ombros dela, o suspiro mais longo antes de sentar. Nessas horas, ele se aproximava mais da grade, sentava-se ereto, oferecendo presença. Não havia contato físico, mas havia troca. Helena observava essa dinâmica com atenção profissional. Em sua prancheta, as anotações sobre Caramelo começavam a mudar de tom. Menos observações sobre retraimento, mais registros de comportamento estável. Ainda assim, ela sabia que o processo exigia cautela. Já havia visto vínculos se formarem rápido demais e se desfazerem com a mesma velocidade. Um novo elemento entrou na rotina quando Helena sugeriu uma pequena caminhada fora do canil, apenas até a calçada lateral. Nada de praça, nada de aglomeração. Apenas alguns passos em um ambiente controlado. Dona Lúcia aceitou participar, mas o medo apareceu nos dois. Para Caramelo, aquele portão representava um limite emocional. Para Dona Lúcia, era a responsabilidade se tornando mais concreta. Quando o portão se abriu, o cheiro da rua invadiu tudo. Asfalto quente, poeira, um leve aroma de comida vindo de alguma casa próxima. Caramelo hesitou. Suas patas ficaram rígidas, o corpo levemente inclinado para trás. Esse era mais um obstáculo claro ao seu objetivo. A dificuldade de confiar que sair não significava desaparecer. Helena não apressou. Dona Lúcia segurou a coleira com firmeza, mas sem puxar. Ficaram ali, parados, por vários minutos. O primeiro passo foi curto. O segundo, ainda mais cuidadoso. Cada avanço exigia esforço visível. Quando Caramelo finalmente se sentou na calçada, respirou fundo, como se tivesse corrido uma longa distância. A vitória foi pequena, mas custou caro em energia e tensão. Dona Lúcia sentiu as pernas tremerem levemente, percebendo o peso daquela responsabilidade. Depois desse dia, as caminhadas passaram a fazer parte da rotina semanal. Sempre curtas, sempre acompanhadas. Caramelo começava a reconhecer o caminho, os cheiros, o som de uma porta específica rangendo, o latido distante de outro cachorro. O ambiente externo deixava de ser um mistério ameaçador e se tornava, aos poucos, previsível. Em uma dessas saídas, um imprevisto aconteceu. Um caminhão passou fazendo barulho excessivo, assustando Caramelo, que tentou recuar de forma brusca. Dona Lúcia quase perdeu o equilíbrio, mas conseguiu manter a coleira firme. O susto teve consequência imediata. Caramelo passou o restante do dia inquieto, recusando comida. Dona Lúcia voltou para casa com o coração acelerado, questionando se estava pronta para aquilo. A dúvida voltou a rondar suas conversas com a vizinha Marta. Marta insistia que talvez fosse melhor adotar um animal menor, mais calmo, ou nenhum. Essas palavras ecoavam na mente de Dona Lúcia enquanto ela costurava à noite, com o rádio ligado em volume baixo. A música antiga preenchia o silêncio, mas não afastava totalmente o medo. No canil, as reformas avançavam. Novas cores nas paredes, mais iluminação. Menos sombras. O ambiente físico mudava, e isso impactava diretamente o comportamento dos animais. Alguns ficavam mais agitados, outros mais curiosos. Caramelo parecia dividido. Observava tudo com atenção, mas buscava sempre o pano, o rádio, os elementos que lhe traziam estabilidade. Em uma tarde especialmente quente, Helena chamou Dona Lúcia para conversar novamente. Explicou que o comportamento de Caramelo estava evoluindo bem, mas que ainda havia pontos a trabalhar. A dificuldade com barulhos altos, a necessidade de rotina clara, a dependência emocional do rádio. Tudo isso precisava ser considerado. Dona Lúcia ouviu em silêncio. Sentiu o peso das palavras, mas também reconheceu ali um caminho possível. Perguntou o que poderia fazer para ajudar nesse processo. Helena sugeriu uma visita domiciliar em breve, apenas para avaliar o ambiente, sem compromisso imediato. Essa proposta foi uma reviravolta importante, preparada por todos os avanços anteriores. Em casa, Dona Lúcia passou os dias seguintes observando seu próprio espaço com outros olhos.
Notou o piso escorregadio, a falta de um portão no quintal, o relógio antigo que fazia barulho alto a cada hora cheia. Cada detalhe se transformava em um possível obstáculo ou ajuste. Ela conversou com o filho por telefone, explicou a situação, ouviu conselhos cautelosos. O apoio foi parcial, mas suficiente para não desistir. Essa rede de relações influenciava diretamente suas decisões, mostrando que nada acontecia isoladamente. Quando chegou o dia da visita domiciliar, o céu estava nublado. O cheiro de chuva prometida deixava o ar pesado. Helena chegou pontualmente, prancheta em mãos. Dona Lúcia mostrou a casa com certo constrangimento, apontando mudanças que já havia feito. O quarto reorganizado, o quintal varrido, o rádio sobre a mesa da sala. Caramelo permaneceu no canil naquele dia, mas parecia sentir a ausência. Ficou mais inquieto, caminhando de um lado para o outro. A vulnerabilidade dele se manifestava na dificuldade de se acalmar sem a presença conhecida. A visita terminou com orientações claras. Ainda não era o momento de levá-lo para casa, mas o caminho estava aberto. Dona Lúcia sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. O processo avançava, mas exigia mais ajustes, mais paciência. Naquela noite, ao voltar ao canil para uma última visita do dia, Dona Lúcia sentou-se em silêncio perto da grade. Ligou o rádio, colocou o pano no chão. Caramelo se aproximou e deitou-se, encostando levemente o focinho no tecido. Era um gesto simples, mas carregado de significado. O ambiente ao redor continuava barulhento, em constante mudança. Mas entre o cheiro de tinta, o som distante da rua e a música antiga, algo permanecia firme. A construção de um vínculo que não se baseava em pressa, mas em constância. Caramelo ainda observava, ainda calculava riscos. Mas agora, junto do medo, existia também um aprendizado novo. Confiar não era um salto. Era um passo de cada vez. A primavera chegou trazendo um ar diferente para a cidade e para o canil. As árvores da rua começaram a soltar flores pequenas que se espalhavam pelo chão, misturando cores claras ao cinza do concreto. O vento carregava um cheiro mais leve, menos pesado do que o do inverno, e isso parecia influenciar até o humor dos animais. Caramelo sentia essa mudança no corpo. O frio já não doía tanto nas articulações, e o sol da manhã aquecia suas costas quando ele se aproximava da grade. As reformas no canil entraram em uma nova fase. O barulho diminuiu um pouco, substituído por um vai e vem constante de funcionários organizando espaços, reposicionando casinhas, criando áreas mais abertas. O ambiente parecia mais claro, mas também mais exposto. Para Caramelo, essa abertura trazia conforto e desconforto ao mesmo tempo. Ele gostava de ver mais longe, de acompanhar a rua com os olhos atentos, mas sentia falta de alguns cantos onde podia se esconder quando precisava. Helena manteve a rotina de observações. Agora, além da prancheta, ela trazia pequenas atividades para estimular os cães. Bolas simples, brinquedos feitos de pano, nada sofisticado. Tudo era apresentado com antecedência, respeitando as regras do canil. Quando colocou um brinquedo perto de Caramelo pela primeira vez, ele não se aproximou de imediato. Observou por longos minutos, analisando o cheiro, o formato, o possível som. A curiosidade cuidadosa falou mais alto. Ele tocou o brinquedo com a pata, recuou, depois empurrou de leve com o focinho. Não brincou como os outros, mas interagiu à sua maneira. Esse pequeno avanço teve uma consequência clara. Helena notou que Caramelo começava a demonstrar interesse por estímulos novos sem entrar em pânico, um passo importante para a adaptação fora do canil. Dona Lúcia acompanhava essas mudanças sempre que podia. Suas visitas se tornaram mais frequentes e um pouco mais longas. O cansaço físico começava a aparecer com mais clareza. Ela sentia as costas doerem ao final do dia, as pernas pesadas após subir a pequena ladeira até o canil. Ainda assim, não deixava de ir. Cada visita parecia alimentar algo que ela mesma ainda tentava entender. Em casa, as mudanças continuavam. Dona Lúcia mandou instalar um portão simples no quintal, usando parte de uma economia que guardava para emergências. O som do martelo batendo no metal ecoou pela casa durante uma tarde inteira. Ela observava o trabalho sentada à mesa, com o rádio ligado, sentindo uma mistura de apreensão e expectativa. Cada gasto era um sacrifício concreto, uma escolha que a afastava de antigas seguranças. As conversas com Marta se tornaram menos frequentes. A vizinha continuava resistente, mas começou a perceber que Dona Lúcia não falava mais em dúvida,
e sim em adaptação. Isso mudava o tom das conversas. Marta passou a ouvir mais e opinar menos, ainda que mantivesse o pé atrás. Essa mudança sutil no apoio social teve impacto direto na confiança de Dona Lúcia. No canil, Helena decidiu avançar mais um passo. Sugeriu que Caramelo passasse algumas horas fora, dentro de um ambiente fechado e controlado, antes de qualquer tentativa de permanência maior. Uma sala simples, usada para avaliações, com poucos estímulos externos. A proposta foi explicada com cuidado, preparando tanto Dona Lúcia quanto Caramelo para o que viria. No dia marcado, o céu estava claro, e o ar trazia cheiro de grama cortada. Caramelo foi conduzido até a sala com a coleira firme, mas sem tensão excessiva. O ambiente era silencioso demais para ele. Sem os sons constantes do canil, o silêncio parecia estranho, quase ameaçador. Ele caminhou em círculos, farejando cada canto. Dona Lúcia sentou-se no chão, mantendo distância, como aprenderá. Ligou o rádio em volume baixo. A música antiga preencheu o espaço, quebrando o silêncio pesado. Caramelo parou, ergueu as orelhas, aproximou-se lentamente. Deitou-se próximo, mas sem tocar. Essa foi uma vitória importante, conquistada com esforço visível. O custo veio depois, quando ele demonstrou cansaço extremo, dormindo por horas ao retornar ao canil. Esse experimento trouxe consequências práticas. Helena concluiu que Caramelo precisava de estímulos controlados e previsíveis. Nada de mudanças bruscas. Dona Lúcia precisaria adaptar sua rotina para garantir isso, caso a adoção avançasse. A responsabilidade começava a ganhar contornos mais definidos. Enquanto isso, uma notícia inesperada chegou. O canil receberia um número maior de animais nas semanas seguintes, vindos de uma reorganização regional. O espaço, mesmo reformado, ficaria mais cheio. Essa informação acelerou conversas e decisões. Helena chamou Dona Lúcia novamente, explicando que o futuro de Caramelo precisava ser definido com mais clareza em breve. Dona Lúcia saiu do canil naquele dia com passos lentos. O peso da decisão se fazia presente em cada movimento. Em casa, sentou-se à mesa da cozinha, observando o quintal pela janela. O portão novo refletia a luz do sol. O rádio tocava baixo. Ela sentiu um aperto no peito, uma mistura de medo e desejo de mudança. Naquela noite, ela quase não dormiu. Pensava nas responsabilidades, nos limites do próprio corpo, nas possíveis dificuldades. Pensava também no silêncio da casa, no som do relógio antigo marcando as horas, na rotina previsível que a acompanhava há anos. A ideia de alterá-la assustava, mas também despertava algo adormecido. No canil, Caramelo sentiu a ausência dela no dia seguinte. Sua inquietação aumentou. Caminhava mais, observava menos a rua. Helena percebeu e tentou distraí-lo com atividades, mas ele se mantinha alerta demais. A vulnerabilidade dele se mostrava clara na dependência emocional que começava a se formar. Quando Dona Lúcia voltou, no fim da tarde, Caramelo reagiu de forma contida, mas evidente. Aproximou-se da grade com mais rapidez do que de costume. Deitou-se imediatamente sobre o pano. Esse comportamento teve impacto direto na decisão de Helena de avançar mais um passo. Foi proposta uma estadia de final de semana. Não uma adoção, não um teste definitivo, mas uma experiência controlada. Caramelo ficaria 2 dias na casa de Dona Lúcia, com acompanhamento próximo. Todas as ferramentas necessárias já haviam sido apresentadas ao longo da história. O rádio, o pano, a rotina previsível, o portão no quintal. Dona Lúcia sentiu o coração acelerar ao ouvir a proposta. Pediu um tempo curto para pensar. Conversou com o filho novamente, ouviu palavras cautelosas, mas também incentivo. Marta, ao saber, balançou a cabeça, mas não tentou impedir. Apenas desejou que tudo desse certo. No sábado pela manhã, o canil estava mais silencioso do que o normal. Caramelo foi preparado com calma. A coleira, o pano dobrado, o rádio guardado na bolsa. Cada objeto tinha um significado construído ao longo do tempo. Quando o portão se abriu, ele hesitou, mas não recuou. Caminhou com passos lentos, sentindo o cheiro da rua mais uma vez. A casa de Dona Lúcia parecia grande demais ao primeiro olhar. O chão liso, os móveis organizados, o som do relógio marcando o tempo. Caramelo caminhou com cautela, farejando tudo. O quintal, com terra e algumas plantas, trouxe um alívio imediato.
Ele se deitou ali por alguns minutos, respirando fundo. O primeiro dia foi marcado por silêncio e observação. Dona Lúcia respeitou o espaço dele, mantendo a rotina simples. Alimentação nos horários combinados, rádio ligado em volume baixo, nenhuma visita. O cansaço apareceu cedo. Para ambos. À noite, Caramelo teve dificuldade para se acomodar. Andou pela casa, parou em frente à porta algumas vezes. Dona Lúcia permaneceu acordada, sentada no sofá, acompanhando cada movimento. A vulnerabilidade dela se misturava à dele. O medo de errar, de não conseguir, de ter dado um passo grande demais. Quando finalmente se deitou sobre o pano, no canto da sala, Dona Lúcia sentiu os olhos marejarem. Não era alegria plena. Era alívio misturado com responsabilidade. O ambiente estava diferente. A casa já não parecia tão silenciosa. O canil, naquele momento, parecia distante. Mas a jornada ainda exigia cuidado, esforço e escolhas conscientes. Caramelo fechou os olhos, ouvindo a música antiga, sentindo o cheiro conhecido do pano. Pela primeira vez, dormiu fora das grades sem sentir o chão frio sob o corpo. Não era o fim de nada. Era apenas mais um passo, conquistado com sacrifício, paciência e coragem. O amanhecer do domingo trouxe uma luz diferente para a casa de Dona Lúcia. O sol entrou pela janela da sala em faixas suaves, iluminando o chão onde Caramelo dormia encolhido sobre o pano azul e amarelo. O rádio havia sido desligado durante a madrugada, mas o silêncio não parecia mais tão ameaçador. Havia um som novo, quase imperceptível, o da respiração calma de um corpo que começava a se sentir seguro. Dona Lúcia acordou cedo, como fazia há anos. Levantou-se devagar, sentindo o peso da noite mal dormida nas costas. Caminhou até a cozinha tentando não fazer barulho, mas o rangido do assoalho denunciou sua presença. Caramelo ergueu a cabeça imediatamente. Seus olhos acompanharam cada passo dela, atentos, mas sem o pânico dos primeiros dias. Ele não se levantou. Apenas observou. Esse pequeno gesto foi significativo. Mostrava que, apesar da vigilância constante, ele começava a confiar que o ambiente não mudaria de forma brusca. Dona Lúcia preparou o café, e o cheiro se espalhou pela casa, misturando-se ao aroma de pão aquecido. Caramelo farejou o ar, curioso. O ambiente doméstico começava a construir novas referências sensoriais. A primeira saída ao quintal aconteceu logo depois. Dona Lúcia abriu a porta com cuidado, mantendo o corpo entre Caramelo e o espaço externo. O quintal ainda estava úmido do sereno da madrugada, a terra escura exalando um cheiro forte e familiar. Caramelo hesitou por alguns segundos, depois avançou. Andou devagar, farejando cada canto, reconhecendo plantas, o portão novo, o muro baixo. Ali, ele se sentiu mais à vontade. Deitou-se sobre a terra, esfregando o corpo de leve. Dona Lúcia observava em silêncio, sentindo uma pontada de alegria misturada com receio. Cada sinal de conforto vinha acompanhado do medo de que algo desse errado. O dia seguiu com uma rotina simples. Alimentação nos horários combinados, água sempre fresca, rádio ligado durante parte da manhã. Dona Lúcia evitou visitas, recusou o convite de Marta para tomar café, explicando que precisava ficar em casa. Esse isolamento temporário foi um sacrifício consciente. Ela sabia que o excesso de estímulos poderia comprometer todo o processo. Caramelo passou boa parte do tempo observando. Deitado, sentado, caminhando pela casa com passos cautelosos. Parava diante de portas fechadas, cheirava, recuava. A cada som inesperado da rua, suas orelhas se moviam rapidamente. O medo ainda estava ali, pronto para se manifestar. No início da tarde, um caminhão passou fazendo barulho alto. Caramelo se assustou, correu para dentro da casa, escorregando levemente no piso. O coração acelerado, a respiração curta. Dona Lúcia se aproximou devagar, sentou-se no chão a certa distância. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Ligou o rádio. A música antiga entrou no ambiente como um apoio invisível. Caramelo levou alguns minutos para se acalmar. Quando finalmente se deitou novamente sobre o pano, estava visivelmente cansado. Essa crise teve uma consequência clara.
Dona Lúcia percebeu que precisaria adaptar ainda mais o ambiente. Colocou tapetes antiderrapantes em alguns pontos da casa, usando peças antigas guardadas no armário. Mais um ajuste, mais um custo. O domingo passou sem grandes acontecimentos, mas carregado de tensão silenciosa. À noite, Dona Lúcia preparou uma refeição simples. O som do relógio antigo marcava as horas com mais força naquele dia. Cada batida parecia ecoar mais alto. Caramelo reagia, levantando a cabeça a cada hora cheia. Dona Lúcia percebeu e decidiu desligar o relógio durante a noite. Esse gesto simples representou mais uma renúncia à rotina antiga. A madrugada foi melhor do que a anterior. Caramelo acordou algumas vezes, mas voltou a se deitar com mais rapidez. Dona Lúcia dormiu no sofá, mantendo-se próxima, sentindo o corpo doer, mas o coração um pouco mais tranquilo. Na manhã de segunda-feira, Helena chegou para acompanhar o retorno de Caramelo ao canil. O céu estava nublado, o ar carregado. Dona Lúcia se sentiu estranhamente vazia ao preparar a bolsa com o pano e o rádio. A casa, que havia ganhado vida por 2 dias, parecia novamente grande demais. Caramelo demonstrou resistência ao sair. Parou na porta, olhou para dentro, depois para fora. Seu corpo rígido mostrava o conflito interno. Queria permanecer, mas ainda não sabia se podia. Dona Lúcia não o puxou. Esperou. Falou baixo, com a voz firme, mas calma. Ele avançou após alguns minutos, cada passo pesado de significado. No canil, o retorno foi silencioso. Caramelo entrou no espaço antigo com cautela. Cheirou o chão, reconheceu os sons, os cheiros familiares. Deitou-se no canto, mas levantou logo em seguida, inquieto. A experiência fora havia deixado marcas. Helena observou tudo com atenção. Anotou o comportamento, fez perguntas a Dona Lúcia. Quis saber sobre os sustos, as adaptações, as reações. Dona Lúcia respondeu com honestidade, sem minimizar as dificuldades. Essa transparência fortaleceu a confiança entre elas. Nos dias que se seguiram, Caramelo apresentou mudanças claras. Dormia menos durante o dia, caminhava mais. Buscava grade com mais frequência. A sensibilidade dele agora captava a ausência do ambiente doméstico. Isso trouxe um novo tipo de inquietação. Helena percebeu e ajustou a rotina, oferecendo mais estímulos controlados. Dona Lúcia, por sua vez, sentiu a casa vazia. O rádio tocava sozinho, o pano dobrado sobre a cadeira parecia fora de lugar. Ela sentiu vontade de voltar ao canil mais vezes, mas controlou o impulso. Sabia que o processo precisava de equilíbrio. As conversas com Marta ganharam um novo tom. Marta ouviu os relatos do final de semana com atenção, surpreendida pela dedicação de Dona Lúcia. Ainda expressava preocupação, mas começou a admitir que talvez fosse possível. Essa mudança no olhar da vizinha trouxe um apoio inesperado. Helena marcou uma nova reunião. Disse que o final de semana havia sido um passo importante, mas que ainda havia ajustes a serem feitos. Sugeriu mais um período semelhante nas semanas seguintes, talvez um pouco mais longo. Dona Lúcia concordou, embora sentisse o peso da expectativa crescer. Caramelo continuava seu processo interno. O medo de confiar ainda estava ali, mas agora vinha acompanhado de uma memória concreta de conforto. Ele sabia que existia um lugar fora das grades onde o chão não era frio, onde a música antiga trazia calma, onde alguém permanecia acordada só para garantir que ele dormisse. Esse conhecimento novo era ao mesmo tempo um alívio e uma dor. Alívio por saber que era possível. Dor por ainda não ser definitivo. O canil, ao redor, seguia com sua rotina. Outros cães chegavam, alguns partiam. O ambiente mudava constantemente. Caramelo observava tudo com seus olhos atentos, mas agora carregava dentro de si uma referência diferente. Não era mais apenas imaginação. O caminho ainda exigia paciência, ajustes, sacrifícios de ambos os lados. Nada estava garantido. Mas, passo a passo, Caramelo e Dona Lúcia aprendiam que confiar não significava ausência de medo. Significava agir apesar dele. As semanas seguintes ao primeiro final de semana na casa de Dona Lúcia foram marcadas por uma mudança sutil, porém profunda, no comportamento de Caramelo. No canil, o ritmo permanecia o mesmo, mas ele já não se encaixava completamente naquele espaço como antes. Era como se parte dele tivesse ficado do outro lado do portão,
entre o quintal de terra úmida e o rádio antigo tocando músicas conhecidas. O ambiente do canil agora estava mais cheio. A reorganização regional trouxe novos cães, novos cheiros, novos sons. O corredor principal parecia mais apertado, e o barulho constante aumentava a sensação de movimento. Para muitos animais, isso gerava ansiedade visível. Para Caramelo, despertava uma vigilância ainda maior. Ele observava tudo com atenção redobrada, atento a cada aproximação, a cada mudança. Helena percebeu rapidamente que o retorno ao canil havia provocado um conflito interno nele. Caramelo não estava regredindo, mas também não avançava como antes. Passava longos períodos deitado, mas não dormia profundamente. Acordava com qualquer ruído, levantava, caminhava alguns passos, voltava a deitar. Esse comportamento mostrava que sua mente estava em constante alerta. Dona Lúcia manteve as visitas regulares, respeitando os intervalos combinados. Chegava sempre com o pano dobrado e o rádio guardado na bolsa. Ao vê-la, Caramelo reagia com uma prontidão diferente. Aproximava-se da grade mais rápido, sentava-se com o corpo inclinado para frente, como se quisesse diminuir a distância entre eles. Esses encontros se tornaram mais silenciosos. Dona Lúcia falava menos, observava mais. Sentava-se no banco próximo, ligava o rádio em volume baixo e permanecia ali, costurando pequenos panos enquanto Caramelo a observava. O som da linha passando pelo tecido, o ritmo constante das mãos, tudo isso criava um ambiente previsível e calmo. Em casa, Dona Lúcia começou a sentir o impacto físico de sua dedicação. As costas doíam com mais frequência, e ela precisou diminuir o ritmo de algumas atividades. Mesmo assim, não abriu mão das visitas. Ajustou horários, descansava antes de sair, organizava melhor o dia. Cada escolha exigia planejamento e renúncia. A vizinha Marta passou a acompanhar parte desse processo à distância. Notava mudança na rotina de Dona Lúcia, a determinação silenciosa. Em uma tarde, ofereceu-se para ajudar, dizendo que poderia ficar de olho na casa caso Dona Lúcia precisasse passar mais tempo fora. Esse gesto simples teve um impacto emocional grande. Mostrava que a resistência inicial começava a ceder. Helena decidiu que era o momento de avançar mais um pouco. Propôs um segundo período de estadia, agora de 4 dias. Não seria um teste definitivo, mas permitiria avaliar a adaptação de Caramelo a uma rotina mais próxima da realidade. A proposta veio acompanhada de orientações claras e ajustes necessários. Nada seria improvisado. Dona Lúcia sentiu o coração acelerar ao ouvir a sugestão. O medo voltou, mas não paralisou. Ela pediu alguns dias para se organizar. Em casa, revisou cada detalhe. Colocou mais tapetes no piso, reorganizou os móveis para criar caminhos mais amplos, ajustou o volume do relógio antigo para que não tocasse durante a noite. Cada modificação era pensada com cuidado. Quando chegou o dia, o céu estava claro, e o vento trazia cheiro de flores da rua. Caramelo foi preparado com calma. A coleira, o pano, o rádio. Ele reconhecia aquele ritual agora. Ainda hesitava, mas não recuava. Caminhou até o portão com passos lentos, mas firmes. A chegada à casa foi menos tensa do que da primeira vez. Caramelo entrou, farejou os ambientes e seguiu direto para o quintal. Deitou-se por alguns minutos, respirando fundo. Dona Lúcia observava em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e responsabilidade crescer no peito. Os primeiros 2 dias transcorreram com poucos incidentes. A rotina se estabeleceu aos poucos. Alimentação, pequenas caminhadas no quintal, descanso. Dona Lúcia evitava sair, mantendo o ambiente controlado. À noite, sentava-se no sofá com o rádio ligado, costurando, enquanto Caramelo se acomodava no canto da sala. No terceiro dia, um desafio inesperado surgiu. Um vizinho iniciou uma reforma, e o barulho de ferramentas ecoou pela rua. Caramelo se assustou, andando de um lado para o outro, respirando rápido. Dona Lúcia tentou acalmá-lo com a música, mas o som externo persistia. Ela então tomou uma decisão difícil. Levou Caramelo para o quarto mais interno da casa, fechou as janelas e permaneceu ali com ele por horas. O calor aumentou, o desconforto físico foi grande. Dona Lúcia sentiu o corpo cansar, as pernas doerem. Mas não saiu. Permaneceu sentada no chão, mantendo presença. Aos poucos, Caramelo se acalmou. Deitou-se próximo, sem encostar.
Essa vitória teve um custo alto, mas fortaleceu algo importante entre eles. Ao final do quarto dia, o retorno ao canil foi menos tenso do que da primeira vez. Caramelo ainda hesitou na porta, mas avançou com menos resistência. No canil, o ambiente parecia mais barulhento do que nunca. Ele se acomodou no espaço conhecido, mas agora buscava mais o pano, mais o contato visual com Dona Lúcia. Helena avaliou o período com atenção. As anotações mostravam progresso, mas também apontavam a dependência emocional crescente. Isso exigiria cuidado. Ela explicou a Dona Lúcia que o próximo passo seria o mais delicado. A decisão final se aproximava, e com ela viriam mudanças irreversíveis. Nesse mesmo período, Dona Lúcia enfrentou um obstáculo inesperado. Um mal-estar físico a obrigou a reduzir o ritmo por alguns dias. Precisou ficar em casa, descansar mais. A ideia de não conseguir manter a rotina necessária para Caramelo trouxe insegurança. Ela conversou com Helena, expondo seus medos. A honestidade fortaleceu ainda mais a relação de confiança entre elas. Caramelo sentiu a ausência das visitas. Ficou mais inquieto, caminhava mais, latia baixo em alguns momentos, algo incomum para ele. Helena ajustou a rotina, oferecendo mais estímulos e mantendo o rádio ligado em horários específicos. Mesmo assim, a vulnerabilidade dele era visível. Quando Dona Lúcia retornou, alguns dias depois, Caramelo reagiu de forma intensa. Aproximou-se da grade rapidamente, sentou-se e permaneceu imóvel, olhando fixamente. Não pulou, não latiu. Apenas esperou. Esse comportamento confirmou algo que Helena já vinha percebendo. O vínculo estava consolidado. A conversa decisiva aconteceu em uma tarde tranquila. Helena explicou que, apesar dos desafios, Caramelo demonstrava capacidade de adaptação quando tinha apoio e rotina. Dona Lúcia, por sua vez, mostrou-se disposta a continuar ajustando sua vida. Falou dos sacrifícios, das dores físicas, das mudanças na casa. Falou também do silêncio que já não parecia tão confortável sem ele. A decisão não foi tomada naquele dia. Mas o caminho estava claro. Cada passo anterior havia preparado aquele momento. As ferramentas estavam todas ali. O pano, o rádio, a rotina, o apoio da vizinha, a adaptação da casa. Caramelo, deitado no canil naquela noite, ouviu o som distante da rua, reconheceu a música antiga vindo do rádio em outro corredor. Fechou os olhos com menos tensão do que antes. Ainda observava, ainda calculava riscos. Mas agora carregava algo novo. Uma confiança construída não por promessas, mas por presença constante. O processo estava longe de ser simples. Mas já não havia dúvida de que algo havia mudado para sempre. O início do último trimestre do ano trouxe consigo um clima de expectativa silenciosa. As manhãs ficaram mais quentes, e o sol batia mais cedo nas grades do canil, criando sombras alongadas no chão. Caramelo passava longos períodos deitado, com os olhos semiabertos, acompanhando o movimento da rua. O barulho constante já não o assustava como antes, mas também não passava despercebido. Ele havia aprendido a reconhecer padrões, e isso lhe dava uma sensação limitada de controle. O canil agora estava mais cheio do que nunca. Novos cães chegavam com frequência, alguns assustados, outros inquietos. O ambiente exigia adaptação constante. Para Caramelo, isso significava dividir ainda mais atenção, espaço e silêncio. Ele se mantinha atento, mas evitava conflitos. Sua postura firme e observadora fazia com que os outros o respeitassem, ainda que à distância. Helena seguia acompanhando tudo de perto. Suas anotações já não falavam apenas de comportamento. Falavam de vínculo, de resposta emocional, de capacidade de recuperação após estímulos estressantes. Caramelo apresentava sinais claros de evolução, mas também mostrava o quanto dependia de uma figura de referência estável. Dona Lúcia enfrentava seus próprios desafios. O mal-estar recente havia diminuído, mas deixou claro que ela precisava cuidar do corpo com mais atenção. Ainda assim, não abriu mão das visitas. Ajustou os horários, passou a ir no período da tarde, quando o calor era mais intenso, mas o movimento no canil diminuía. Chegava sempre com o rádio, o pano e uma garrafa de água. Os encontros entre eles se tornaram mais profundos. Não havia pressa, nem grandes gestos. Dona Lúcia sentava-se no banco, ligava o rádio e costurava. Caramelo se aproximava da grade e deitava-se, às vezes fechando os olhos, às vezes observando o movimento das mãos dela.
O som da linha passando pelo tecido criava um ritmo constante que parecia organizar o ambiente ao redor. Em casa, Dona Lúcia começou a reorganizar sua rotina de forma mais definitiva. Reduziu compromissos externos, passou a preparar refeições mais simples e antecipadas. O rádio, antes ligado apenas durante as visitas de Caramelo, passou a tocar mais vezes, preenchendo a casa de uma presença sonora constante. O silêncio absoluto já não parecia desejável. Marta observava essas mudanças com atenção. Em uma tarde, chamou Dona Lúcia para conversar na calçada. O cheiro de café recém-passado se misturava ao som distante de crianças brincando. Marta admitiu que talvez tivesse julgado cedo demais. Disse que via Dona Lúcia mais ativa, mais atenta. Essa conversa trouxe um conforto inesperado. No canil, Helena decidiu que era hora de discutir a decisão final. Chamou Dona Lúcia para uma conversa reservada. Explicou que, apesar dos desafios, Caramelo demonstrava uma adaptação consistente. Ressaltou que não seria um processo fácil, que haveria dias difíceis, mas que todos os elementos necessários já haviam sido testados. Dona Lúcia ouviu em silêncio. Sentiu o peso da decisão pressionar o peito. Pensou nos sacrifícios feitos, nas adaptações, nos momentos de medo e cansaço. Pensou também nas noites menos silenciosas, na casa que já não parecia tão vazia. Pediu um último tempo curto para refletir. Os dias seguintes foram de espera intensa para Caramelo. Ele parecia perceber que algo estava em andamento. Sua inquietação aumentou, mas não se transformou em descontrole. Observava mais, dormia menos. A sensibilidade dele captava a tensão no ar. Em uma manhã clara, Dona Lúcia chegou ao canil com uma pasta de documentos nas mãos. Seu semblante era sério, mas decidido. Conversou longamente com Helena, assinou papéis, ouviu orientações finais. Tudo foi feito com calma, respeitando as regras que haviam guiado todo o processo. Caramelo observava à distância, sem entender os detalhes, mas sentindo que algo diferente acontecia. Quando Dona Lúcia se aproximou da grade, ele se levantou e ficou imóvel, atento. Ela falou baixo, com a voz firme, como se estivesse fazendo um acordo silencioso. A saída naquele dia foi diferente. Não havia pressa, nem tensão excessiva. A coleira foi colocada com cuidado. O pano dobrado, o rádio guardado. Caramelo caminhou até o portão com passos lentos, mas sem hesitar como antes. Quando o portão se abriu, ele não recuou. Avançou, sentindo o cheiro da rua, o calor do sol, o som distante da cidade. O trajeto até a casa foi tranquilo. Dona Lúcia mantinha a mão firme na coleira, respirando fundo. Ao chegar, abriu a porta e deixou que Caramelo entrasse no seu ritmo. Ele percorreu os ambientes com cautela, mas sem a tensão extrema das primeiras vezes. O quintal pareceu familiar. A sala, acolhedora. Os primeiros dias após a mudança exigiram adaptação intensa. A rotina precisava se estabelecer de forma definitiva. Dona Lúcia acordava cedo, organizava os horários, mantinha o rádio ligado em momentos estratégicos. O cansaço físico era evidente, mas havia também uma sensação de propósito renovado. Caramelo enfrentou seus próprios desafios. A ausência do canil trouxe um vazio estranho. Ele procurava sons conhecidos, levantava a cabeça a cada barulho externo. À noite, andava pela casa, parava em frente à porta, sentava-se, observava. Dona Lúcia permanecia próxima, oferecendo presença. Houve momentos difíceis. Um dia em que Caramelo recusou comida, outro em que se assustou com fogos distantes. Cada situação exigiu paciência e esforço. Dona Lúcia precisou ligar para Helena algumas vezes, pedir orientação. Nenhuma dificuldade foi ignorada ou romantizada. Com o passar das semanas, pequenos sinais de estabilidade começaram a aparecer. Caramelo passou a dormir períodos mais longos. Escolheu um canto específico da sala para se acomodar. No quintal, caminhava com mais confiança. Cada avanço vinha acompanhado de cansaço, mas também de aprendizado. A casa mudou. Não apenas fisicamente, mas no ritmo. O som do rádio se misturava ao barulho da rua. O relógio antigo marcava as horas apenas durante o dia. O silêncio absoluto deu lugar a uma presença constante. Dona Lúcia sentia o corpo cansar ao final do dia, mas o coração parecia mais ocupado. A solidão, que antes era silenciosa e pesada, agora era substituída por uma companhia discreta,
mas presente. Caramelo ainda observava, ainda mantinha parte de sua vigilância. Mas agora, quando se deitava sobre o pano no canto da sala, havia algo diferente em sua respiração. Menos tensão, mais entrega. A história não havia terminado. Mas um ciclo se fechava. O canil, com suas grades e regras, ficava para trás. O futuro ainda exigiria esforço, ajustes e paciência. Mas o passo mais difícil havia sido dado. E, para Caramelo, confiar já não era apenas uma possibilidade distante. Era uma escolha diária, construída com cuidado, em um espaço que começava a chamar de lar. O início da primavera trouxe cores novas à rua em que Dona Lúcia morava. As flores que despontavam nos canteiros da vizinhança espalhavam aromas doces, misturando-se ao cheiro de pão fresco das padarias próximas. O sol aparecia mais cedo e ficava mais tempo no céu, aquecendo a terra e iluminando cada canto do quintal. Para Caramelo, cada manhã trazia estímulos diferentes. Ele caminhava entre a grama e os caminhos de pedra, farejando cada flor, cada sombra, cada cheiro novo. O ambiente se tornava mais convidativo, mas também mais complexo. Havia cheiros de outros cães que passavam pela rua, de pessoas desconhecidas, de bicicletas que rangiam nos portões das casas vizinhas. Tudo isso exigia atenção, análise e reação adequada. Dona Lúcia começou a introduzir pequenas mudanças na rotina, sempre com cautela. Alimentava Caramelo nos horários combinados, mas agora incluía exercícios de estímulo mental. Escondia petiscos em locais estratégicos do quintal para que ele os encontrasse. Orientava-o com comandos suaves para que percorresse determinados trajetos e observava suas respostas. Cada conquista era registrada mentalmente. Cada pequeno sucesso reforçava a confiança que Caramelo já começava a sentir. Os primeiros dias da primavera foram marcados por acontecimentos que testaram o vínculo entre eles. Um grupo de crianças passou correndo pela calçada, rindo alto, jogando bolas que quicavam no chão e nos muros da casa. Caramelo se assustou no início. Deu alguns passos para trás, mas não fugiu. Dona Lúcia permaneceu calma, falando com ele de forma baixa e firme, transmitindo segurança. Gradualmente, ele se aproximou do portão, observando o movimento sem perder a postura firme. A primeira reviravolta pequena aconteceu ali. Caramelo reconheceu que podia permanecer calmo em meio ao barulho, mas o custo foi visível. Ele respirava mais rápido, a cauda ficava baixa, e precisava de alguns minutos para retomar a calma completa. Em outro dia, Dona Lúcia decidiu levar Caramelo para um passeio breve pela rua do bairro. Caminhar fora do quintal era uma novidade. Caramelo hesitou diante do portão, farejou o chão e, com passos lentos, avançou. O cheiro de terra molhada misturado ao concreto quente despertava uma tensão intensa nele. O ambiente era diferente do canil, diferente da casa, diferente de tudo que havia conhecido. A média reviravolta aconteceu ali. Ele se desviou de uma bicicleta em movimento com agilidade inesperada, demonstrando inteligência e atenção, mas o esforço físico e emocional foi grande. Sua respiração ficou ofegante, e as patas leves marcavam o chão com um toque cuidadoso. Dona Lúcia percebeu que cada avanço exigia sacrifício. O corpo cansava, o coração acelerava, a mente permanecia alerta para cada reação. Ela entendeu que o processo de adaptação não era linear, que cada vitória tinha um custo e que a paciência era mais importante que qualquer regra escrita. A sensibilidade de Caramelo se manifestava de forma intensa. Ele notava cada mudança no ambiente, cada gesto dela, cada novo som. A confiança estava se construindo lentamente, e cada etapa precisava ser respeitada. Ao final da primeira semana, Caramelo já se movia pelo quintal com mais segurança. Cheirava cada canto, explorava novas áreas, aproximava-se de Dona Lúcia durante momentos de descanso. As primeiras interações espontâneas começaram a surgir. Ele deixava que ela o chamasse pelo nome e avançasse um pouco mais, permitindo toques suaves. A cada contato, a postura dele se tornava menos tensa. Pequenos sinais de relaxamento surgiam. A terceira característica marcante dele, a sensibilidade extrema, agora era acompanhada de curiosidade crescente. O segundo acontecimento relevante da semana foi a chegada de um filhote de cachorro ao canil. Caramelo sentiu curiosidade à distância. Observava pelo portão, analisando o comportamento do filhote, mas sem se aproximar. Ele entendia que a presença de outros cães poderia representar desafio ou oportunidade. Helena comentou com Dona Lúcia que a socialização seria gradual,
mas importante. Caramelo precisaria aprender a lidar com diferentes animais, e cada interação controlada ajudaria a consolidar habilidades sociais e emocionais. Dona Lúcia começou a planejar interações externas com cuidado. Introduziu Caramelo a passeios curtos por ruas menos movimentadas, permitindo que ele explorasse cheiros e sons diferentes. A cada nova experiência, Caramelo apresentava pequenas conquistas e medos superados. A quarta reviravolta média aconteceu quando ele se aproximou de outro cão amarrado a uma árvore na rua. Inicialmente hesitou, recuou, mas após alguns minutos avançou, farejou outro cachorro e voltou para perto de Dona Lúcia. O esforço emocional foi grande. Ele precisava confiar no julgamento dela para enfrentar algo desconhecido. Enquanto isso, a relação entre Dona Lúcia e Caramelo se aprofundava. As conversas silenciosas, os gestos suaves, o ritmo constante do dia a dia construíam uma base sólida. Cada movimento era observado. Cada reação analisada. Quando Caramelo se deitava próximo a ela, respirando lentamente, Dona Lúcia sentia que um novo tipo de vínculo se estabelecia, baseado em confiança mútua e paciência constante. Outro acontecimento relevante foi a chegada de uma feira de rua nas proximidades. O barulho das barracas, o cheiro intenso de frutas e doces, a movimentação de pessoas provocaram uma tensão grande em Caramelo. Ele se encolheu ao perceber o aumento de estímulos. Dona Lúcia conduziu-o com calma, mantendo a postura firme e oferecendo comandos suaves. A quinta reviravolta média aconteceu quando ele decidiu permanecer próximo, sem fugir, apesar do caos. O esforço emocional foi intenso, e ele precisou de tempo para se recuperar. Os próximos dias foram marcados por adaptações finas. Dona Lúcia percebeu padrões de comportamento. Determinados sons despertavam alerta imediato, certos movimentos geravam curiosidade. Ela ajustou horários, volume de rádio, locais de descanso. Cada mudança era minuciosa, mas necessária. Caramelo respondia de forma positiva, mostrando evolução clara. A sexta reviravolta média surgiu quando ele aceitou comer em um novo espaço da casa, sem se aproximar imediatamente da cozinha. O progresso era pequeno, mas carregado de significado. Cada vitória exigia paciência e esforço visível de ambos. No final da segunda semana de primavera, um evento inesperado trouxe uma grande reviravolta. Um gato da vizinhança entrou no quintal. Caramelo se assustou, avançou e parou a poucos metros do animal. O coração acelerou, o corpo ficou tenso. Dona Lúcia interveio com calma, mantendo a distância e oferecendo comandos suaves. Caramelo precisou escolher entre o instinto de perseguição e a confiança em Dona Lúcia. Ele recuou lentamente, mantendo o olhar fixo nela. Essa grande reviravolta mostrou que ele estava aprendendo a controlar impulsos, mas o esforço emocional deixou marcas visíveis. Ele ficou exausto por horas, deitado no canto da sala, respirando profundamente. Durante essa fase, a vizinha Marta continuou oferecendo apoio. Ela trouxe dicas, ajudou a reorganizar o quintal, sugeriu pequenas rotas de passeio mais seguras. Esse apoio trouxe estabilidade emocional para Dona Lúcia, que se sentia menos isolada diante dos desafios. Caramelo, mesmo sem perceber, se beneficiava dessa rede de cuidado. A grande reviravolta estava sendo construída não apenas por ele, mas por todos que participavam do processo. Outro acontecimento importante ocorreu quando Dona Lúcia decidiu testar o comportamento de Caramelo com visitas breves. Uma amiga foi recebida na sala. Caramelo inicialmente manteve distância, observando cada gesto. Aos poucos, aproximou-se, farejou e finalmente permitiu que a mão fosse estendida em sua direção. Essa interação representou a terceira grande reviravolta. Ele havia aprendido a lidar com novos humanos, mantendo equilíbrio entre cautela e curiosidade. Ao final do capítulo, Caramelo e Dona Lúcia estavam mais conectados do que nunca. Cada passo, cada vitória, cada obstáculo superado fortalecia o vínculo. As pequenas conquistas se transformavam em confiança, e as grandes provas consolidavam o aprendizado emocional. O ambiente mudava com a estação, as cores e cheiros da primavera marcavam cada experiência, e a rotina diária estruturava a segurança necessária para que Caramelo continuasse evoluindo. A relação entre eles não era mais apenas de cuidado físico. Tornava-se emocional, baseada em presença constante, paciência, sacrifício e sensibilidade. Cada instante carregava significado. Cada desafio superado representava crescimento. E, embora ainda houvesse medos, incertezas e obstáculos,
Caramelo começava a compreender que aquele espaço poderia ser seu lar definitivo. O outono começou a pintar a cidade com tons de laranja e dourado, e o ar fresco trouxe uma mudança perceptível para Caramelo. O calor do verão havia passado, mas agora havia ventos frios e secos que arrastavam folhas pelas calçadas. Cada manhã ele saía para explorar o quintal, farejando o ar carregado de novas fragrâncias, sentindo a textura das folhas secas sob as patas, observando a luz do sol que atravessava as árvores de forma diferente. Ele começou a perceber os ciclos da natureza, associando a mudança do clima aos novos cheiros, ao ritmo diferente da rua e aos hábitos variados das pessoas do bairro. A sensibilidade dele estava mais aguçada, mas também mais controlada, refletindo todo o progresso acumulado ao longo das estações anteriores. Dona Lúcia percebeu que o outono traria oportunidades para novas experiências de socialização e aprendizado. Com o quintal mais seco e as ruas mais tranquilas, decidiu iniciar passeios mais longos, mas ainda cuidadosamente planejados. Caramelo, inicialmente hesitante, manteve-se próximo a ela, farejando cada esquina, cada árvore, cada carro estacionado. A curiosidade aumentava, mas a cautela permanecia. Cada passo fora de casa era um teste, não apenas para Caramelo, mas para a paciência e resiliência de Dona Lúcia. Um dos acontecimentos mais marcantes deste período foi a chegada de um pequeno grupo de cães de um abrigo próximo para uma interação supervisionada no quintal. Caramelo observou à distância, atento a cada movimento. Inicialmente hesitou em se aproximar, farejou o ar e recuou. Mas após alguns minutos, com orientação firme de Dona Lúcia, começou a interagir de forma calma. Essa foi uma das reviravoltas médias. Ele conseguiu socializar sem se estressar, mas o esforço emocional foi grande. Ele voltou para dentro da casa exausto, respirando lentamente, como se precisasse de tempo para processar a experiência. A rotina começou a se consolidar com passeios, exercícios de estímulo mental e momentos de descanso. Dona Lúcia percebeu que Caramelo agora buscava companhia de forma mais natural. Ele se aproximava, encostava a cabeça em seu colo, e permitia que ela acariciasse seu pelo sem hesitar. Essa mudança representava uma vitória silenciosa, mas importante. A confiança estava finalmente se tornando permanente, embora ainda fosse frágil diante de estímulos inesperados. Um acontecimento relevante foi a aproximação de um grupo de crianças que passavam constantemente em frente à casa jogando bola. Caramelo, que antes se assustava, agora observava com interesse. Um dia, a bola entrou no quintal e ele a farejou, recuou e, finalmente, empurrou com o focinho para devolver à rua. Essa pequena vitória trouxe alívio e orgulho a Dona Lúcia, que anotou cada detalhe. A primeira reviravolta pequena havia se transformado em habilidade prática. Ele conseguia lidar com situações inesperadas sem pânico. Durante o mesmo período, Caramelo enfrentou um desafio maior. Um caminhão de mudança passou pela rua, emitindo sons altos e vibrantes. Ele se encolheu, respirou rápido, e aproximou-se de Dona Lúcia em busca de segurança. A segunda reviravolta pequena mostrou que ele ainda precisava de apoio em situações de barulho intenso. Dona Lúcia permaneceu calma, falou baixinho e estendeu a mão. Caramelo permaneceu ao lado dela, observando o caminhão até que ele desaparecesse. Foi um esforço emocional intenso, mas reforçou o vínculo entre eles. A vizinhança começou a perceber a presença constante de Caramelo e de Dona Lúcia. Pessoas que antes apenas passavam agora cumprimentavam, e ele reagia com olhares atentos, mas não com medo. Esse reconhecimento gradual trouxe à tona uma reviravolta média. Ele se tornava parte da rotina local, estabelecendo uma relação indireta com o bairro. Mas a adaptação exigiu tempo. Ele precisava aprender a diferenciar pessoas amigas de estranhos, reagir de forma equilibrada e manter confiança em Dona Lúcia. No meio do outono, um evento inesperado trouxe grande desafio. Um gato arisco começou a se aproximar do quintal regularmente. Caramelo, instintivamente, quis perseguir. Dona Lúcia interveio, mantendo na coleira e orientando-o com paciência. Ele hesitou, cheirou o gato à distância e finalmente recuou, mantendo a postura calma. Essa grande reviravolta mostrou que ele era capaz de controlar impulsos instintivos, mas o esforço emocional foi considerável. Ele ficou tenso e exausto por algumas horas, precisando de descanso próximo a Dona Lúcia. Outro acontecimento importante envolveu a introdução de brinquedos novos para estímulo mental. Caramelo teve dificuldade em descobrir como manipulá-los, demorando minutos que pareciam horas. Mas com paciência, observação e pequenas orientações de Dona Lúcia, ele conseguiu resolver cada desafio,
demonstrando inteligência, persistência e curiosidade. Essa foi a quarta reviravolta média, mostrando que seu desenvolvimento cognitivo avançava junto com a confiança emocional. Durante o período, pequenos passeios ao parque da região se tornaram rotina. O cheiro das árvores, o contato com a grama mais alta, a interação com folhas e pequenos galhos despertaram um comportamento exploratório intenso. Caramelo começou a se mover com segurança, mas ainda monitorava Dona Lúcia, garantindo que estava perto e seguro. Essas experiências externas representavam subtramas ligadas à socialização e confiança, que se conectavam diretamente à trama principal de adaptação e vínculo. Em um final de tarde de outono, Dona Lúcia percebeu que Caramelo já respondia a comandos básicos com rapidez e atenção, mas agora podia introduzir desafios mais complexos. Ela preparou um percurso no quintal, escondendo petiscos, criando obstáculos e estimulando o raciocínio. Caramelo avançou passo a passo, hesitando inicialmente, mas superando cada desafio com esforço visível. Essa grande reviravolta final do capítulo demonstrava a evolução consolidada. Ele não apenas confiava, mas também estava disposto a enfrentar desafios guiado pelo vínculo com Dona Lúcia. O ambiente da casa começou a refletir as mudanças em Caramelo. Mais tapetes para conforto, locais de descanso estratégicos, cantos de observação da rua. A casa tornou-se um espaço seguro, adaptado às necessidades físicas e emocionais dele. Cada detalhe era resultado da observação, do planejamento e do cuidado constante. Os aromas, o toque dos móveis, o som do rádio, tudo contribuía para a sensação de segurança e pertencimento. Durante os passeios, Caramelo se mostrava cada vez mais curioso. Cheirava árvores, explorava cantos da rua, observava crianças e animais de forma mais equilibrada. A interação com outros cães era limitada, mas controlada, demonstrando aprendizado social progressivo. A presença constante de Dona Lúcia como referência permitia que ele arriscasse, mas sem se colocar em perigo. O final do capítulo trouxe uma sensação de estabilidade inédita. Caramelo agora podia permanecer mais tempo fora do quintal, explorar mais, interagir com sons e movimentos externos e ainda retornar para casa tranquilo. O vínculo com Dona Lúcia se solidificava, a confiança se tornava rotina e o espaço físico e emocional se consolidava. Pequenas vitórias acumuladas ao longo do tempo transformaram a sensação de segurança, permitindo que Caramelo enfrentasse novos desafios com determinação e serenidade. O outono, com sua beleza e mudanças sutis, simbolizava o equilíbrio entre aprendizado, paciência e vínculo afetivo. Caramelo não era mais apenas um cachorro que observava o mundo através de grades. Ele era um protagonista consciente de seu ambiente, conectado emocionalmente, explorador cauteloso e participante ativo de uma história que se construía dia após dia com esforço, sacrifício e afeto. O inverno começou a se aproximar, trazendo manhãs geladas e neblina suave que se espalhava pela cidade. O vento frio carregava consigo aromas úmidos da terra, o cheiro de lenha queimada das casas vizinhas, o aroma doce de café recém-passado e o cheiro forte das folhas molhadas. Caramelo se movia com passos firmes pelo quintal, sentindo a textura fria do chão sob suas patas, mas não hesitava. Ele já conhecia cada detalhe do espaço que agora podia chamar de lar, e a segurança transmitida por Dona Lúcia se tornará um refúgio constante em meio às mudanças de clima e rotina. As manhãs passaram a ser rituais de observação e preparação. Dona Lúcia acordava cedo, preparava o café, ligava o rádio com músicas suaves e sentava-se com Caramelo ao lado, oferecendo atenção e carinho. Caramelo, que antes permanecia inquieto, agora se aproximava calmamente, encostando a cabeça nas pernas dela e respirando de forma tranquila. Cada respiração carregava a sensação de pertencimento, confiança e vínculo profundo. O inverno, apesar do frio, trouxe conforto emocional, consolidando os avanços de todas as estações anteriores. Um acontecimento relevante marcou o início do capítulo. Dona Lúcia decidiu apresentar Caramelo a um grupo de cães da vizinhança em um passeio mais longo. Inicialmente, ele manteve distância, observando cada movimento, farejando o ar com atenção intensa. Lentamente, começou a interagir, aproximando-se e cheirando os outros animais, mas sem demonstrações de ansiedade ou medo. Essa foi uma pequena reviravolta, pois mostrou que Caramelo havia aprendido a socializar de forma equilibrada, embora cada interação ainda exigisse energia emocional significativa. Durante os dias seguintes, outros acontecimentos relevantes moldaram a narrativa. Dona Lúcia começou a introduzir pequenas caminhadas pelo bairro mais movimentado, onde Caramelo poderia se expor a sons, cheiros e pessoas diferentes.
Ele avançava com cautela, mas agora confiava no julgamento dela, permitindo que a condução fosse feita de forma segura e constante. A segunda reviravolta média surgiu quando ele se aproximou de uma praça movimentada, cheia de crianças correndo e brincando. O barulho poderia tê-lo assustado, mas ele manteve a calma, farejou o ambiente e retornou para perto de Dona Lúcia sem hesitar, demonstrando aprendizado emocional consolidado. Em casa, a rotina era marcada por momentos de descanso, exploração controlada do quintal e exercícios mentais. Dona Lúcia introduziu novos desafios, como esconder petiscos em locais mais complexos, criar obstáculos de mobilidade e incentivar Caramelo a usar inteligência e observação. Ele demonstrou capacidade crescente de resolver problemas, combinando atenção, curiosidade e confiança. A terceira reviravolta média ocorreu quando ele conseguiu completar um percurso complexo sem ajuda, mostrando que a paciência, o treino constante e o vínculo haviam gerado autonomia emocional e cognitiva. A vizinha Marta continuava a ser um apoio silencioso e constante. Ela observava Caramelo e oferecia pequenas orientações, reforçando a rede de cuidado e atenção. O relacionamento com a vizinhança se tornou um elemento cultural importante na história. A rotina do bairro, o respeito pelos cães, o cuidado com o espaço público e a interação constante entre moradores moldavam decisões, estimulando Caramelo a se comportar de forma equilibrada, aprendendo códigos sociais e respeitando limites. Essa grande reviravolta foi uma das mais importantes, pois integrava Caramelo ao mundo real, além do quintal e da segurança de Dona Lúcia. Outro acontecimento relevante ocorreu quando uma feira de adoção passou próxima à rua. Crianças, adultos e outros cães movimentavam o ambiente. Caramelo inicialmente hesitou, mas com a presença firme de Dona Lúcia, aproximou-se do local, observando curiosamente os estímulos ao redor. Essa grande reviravolta mostrou que ele já possuía confiança suficiente para enfrentar situações com intensidade emocional elevada, equilibrando curiosidade e cautela. No cotidiano, pequenos eventos continuavam a marcar a história. Caramelo passou a aceitar facilmente novos brinquedos, explorando-os com inteligência e atenção. Cada descoberta representava aprendizado, confiança e conquista gradual. Ele aprendeu a diferenciar sons e movimentos, reagindo de forma adequada. Cada vitória exigia esforço emocional, físico e cognitivo, consolidando o desenvolvimento gradual que havia começado ainda no canil. A relação com Dona Lúcia alcançou um ponto de profundidade rara. Não se tratava apenas de cuidado, mas de conexão emocional plena. Cada gesto, cada toque, cada comando sutil era compreendido e respeitado. Caramelo demonstrava vulnerabilidade ao se deitar próximo a ela, ao se encolher em momentos de cansaço ou medo, mas também mostrava coragem ao enfrentar novos desafios. Essa combinação de sensibilidade, inteligência e paciência consolidava um vínculo único, resultado de esforço constante, sacrifício e afeto genuíno. Um dos acontecimentos mais emocionantes aconteceu em um dia de chuva leve. Caramelo, que ainda demonstrava cautela diante da água, se aproximou da pequena poça no quintal. Hesitou, cheirou, tocou levemente a pata, recuou e finalmente avançou com cuidado, brincando com o reflexo da chuva. A primeira grande reviravolta do capítulo ocorreu nesse instante. Ele superou o medo, confiou em Dona Lúcia e descobriu prazer em explorar. Foi um momento de triunfo silencioso, acompanhado de alegria e ternura. Durante o inverno, Caramelo também demonstrou capacidade de cuidar de si e adaptar-se ao ambiente. Ele encontrou lugares quentes para descansar, manteve vigilância constante da casa, interagiu com Dona Lúcia e Marta de forma equilibrada e começou a reconhecer padrões de comportamento dos vizinhos e de outros animais. Essa autonomia emocional consolidou a penúltima grande reviravolta, mostrando que ele não dependia apenas da supervisão direta, mas sim do aprendizado acumulado e da confiança construída ao longo de meses. O último acontecimento relevante trouxe emoção pura. Dona Lúcia recebeu familiares para uma visita. Caramelo, que antes se retraía diante de estranhos, agora observava calmamente, aproximando-se com confiança e curiosidade. Ele permitiu toques, interações e brincadeiras leves, equilibrando atenção e afeto. Essa terceira grande reviravolta mostrou a evolução completa. Caramelo havia conquistado confiança, estabilidade emocional e capacidade de se relacionar de forma saudável com humanos e animais. O esforço de todos os meses foi recompensado. A história chegava ao seu clímax emocional quando Caramelo, em uma tarde de inverno com sol baixo, se deitou ao lado de Dona Lúcia no tapete da sala. O rádio tocava músicas suaves, o aroma de café preenchia o ambiente,
O vento agitava as cortinas levemente e a luz dourada iluminava o rosto dela. Caramelo fechou os olhos, respirou lentamente e permaneceu ali, tranquilo. Não havia grades, não havia barreiras, não havia medo. Ele havia encontrado seu lugar no mundo, construído passo a passo com paciência, cuidado, esforço e confiança. O sucesso dele não foi instantâneo. Cada vitória teve seu preço. Cada desafio exigiu sacrifício e atenção constante. Mas a jornada culminou em conexão plena, confiança emocional e pertencimento real. Caramelo não era apenas um cachorro adotado. Ele era um protagonista que enfrentou medos, superou obstáculos, aprendeu a confiar e construiu laços profundos. Dona Lúcia sentia uma emoção indescritível ao perceber a transformação de Caramelo. Cada instante de esforço, cada gesto de paciência, cada passo do processo agora se refletia em harmonia, segurança e afeto genuíno. Ela sabia que a presença dele havia mudado não apenas a rotina, mas o coração dela. Havia cumplicidade silenciosa, compreensão mútua e respeito pelo tempo necessário para que cada passo fosse dado. Ao final do inverno, a cidade estava silenciosa em meio à neblina, mas dentro da casa de Dona Lúcia reinava o calor da convivência, da confiança e da amizade. Caramelo, que outrora observava do lado de fora do canil, agora vivia plenamente cada momento, explorando o mundo, aprendendo, interagindo e amando. A jornada de meses de paciência e dedicação transformou o que antes era expectativa e ansiedade em realização e felicidade. Cada estação, cada desafio, cada reviravolta pequena, média e grande contribuiu para a construção de um final feliz e emocionante. Caramelo aprendeu a confiar, Dona Lúcia aprendeu a compreender e juntas construíram um lar seguro, amoroso e cheio de memórias que jamais seriam esquecidas. O vínculo formado é a prova de que paciência, amor, dedicação e sensibilidade transformam vidas, mesmo quando tudo começa do lado de fora, olhando através de grades. O frio do inverno não era mais um obstáculo, mas um detalhe na história de superação, conquista e felicidade plena. Cada cheiro, cada som, cada toque se tornava parte de uma rotina estruturada em afeto. Caramelo agora podia correr, brincar, descansar, explorar e interagir. Havia liberdade, mas também segurança. Havia confiança, mas também curiosidade. Havia amor, e isso preenchia cada canto da casa, cada passo do quintal, cada respiração compartilhada. No final, Caramelo não apenas foi adotado. Ele foi acolhido, compreendido, valorizado e amado. Cada pequena conquista se transformou em vitória. Cada desafio superado trouxe orgulho. Cada gesto de carinho consolidou um vínculo que se tornaria eterno. A história se encerra com a sensação de completude, felicidade e esperança, lembrando que todo esforço, paciência e dedicação podem transformar vidas e criar finais emocionantes que permanecem para sempre no coração de quem vive cada momento intensamente. Fim. Você chegou até aqui? Então comente amor, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.